Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje queria trazer-vos em notícia uma grande reunião. Mas para que possamos perceber todas estas notícias e estas coisas que se passam, vamos pedir a orientação do nosso Deus. Nosso Pai amado que habita nos altos céus, sempre te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos dás em abrirmos os nossos olhos, em tu nos ajudares nesse sentido e ajudares a perceber o tempo em que vivemos e também aquilo que nos é necessário fazer para nos prepararmos para a volta do teu Filho Jesus. Ajuda-nos nesta hora, é o que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, deixem-me começar por analisar convosco hoje um texto bíblico que nos vai levar às notícias que vos quero trazer hoje. Este texto encontra-se na segunda carta a Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo 3, está no Novo Testamento, no verso 13. Então diz o seguinte, em Timóteo 3,13: Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Queria trazer-vos hoje como notícia uma grande reunião, a 78ª reunião da Assembleia Geral da ONU, que está para acontecer agora nestes dias, agora dia 5 de setembro, onde ali vão ser, digamos, trazidos à luz, trazidos ao conhecimento do público em geral, os grandes planos dos governantes, não é? Para o desenrolar dos acontecimentos dos últimos dias. Queria trazer-vos também alguns objetivos desta reunião. Eles não são novos para vocês, mas convém nós percebermos como andam as coisas. Não sei se vocês se lembram, há umas semanas atrás, o secretário-geral das Nações Unidas, o ex-primeiro-ministro português, António Guterres, ele veio dizer umas palavras que quase ficaram nos ouvidos das pessoas. Quando ele veio dizer que o mundo já não está num aquecimento global. A partir desta altura, o mundo está numa espécie de fervura global. Creio que vocês se lembram destas palavras. Tem sido também bastante curioso que, após ele ter dito estas palavras, parece que realmente o mundo está fervendo, está ardendo constantemente. Foram os fogos do Havaí, foram os fogos do Canadá, foram os fogos da Grécia, foram muitos outros incêndios ao redor do mundo. Parece que, a partir do momento em que ele clamou que o mundo está fervilhando, realmente o mundo parece que ferveu mesmo. Tanto fogo que lhe puseram que o clima ferveu. Coincidências, meus queridos, eu não acredito nelas. Para mim elas não existem. O que existe é realmente uma agenda sendo aqui fabricada e perpetrada para que as pessoas sejam levadas a pensar numa determinada maneira, num determinado caminho. Então, nesta reunião que se vai seguir agora, digamos, a cúpula, eles estão com bastante pena do planeta, eles estão muito preocupados, parece que as Nações Unidas estão preocupadas, o papado está preocupado, os presidentes mundiais, os grandes presidentes da América, Brasil e por aí fora estão todos muito preocupados, digamos, com esta questão climática, pelo que eles agora vão se reunir para querer acelerar, digamos, algumas medidas que eles querem tomar para proteger o ambiente. Queria partilhar convosco, em primeiro lugar, esta notícia que vos trago também justamente desta grande reunião. Ela está em inglês, eu vou passar a traduzir-vos. Diz que os líderes mundiais irão juntar-se em Nova Iorque a partir do dia 5 de setembro de 2023 para a 78ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o tema reconstruindo a confiança e reacendendo a solidariedade global. Então diz-nos que, ou seja, o tema é acelerando a atuação
da Agenda 2030 e os seus ODS, os seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os quais levarão à paz, à prosperidade, ao progresso e à sustentabilidade. Então vemos que o objetivo deles, nesta reunião, é o quê? É acelerar a atuação da Agenda 2030. Desta agenda que foi, digamos, ajudada a elaborar pelo inimigo das almas. Onde lá dentro desta agência, aliás, junto aos objetivos sustentáveis desta Agenda 2030, é justamente a igualdade de género, onde dentro dela está escondido a ideologia de género. Portanto, eles querem acelerar todos estes processos, todas estas medidas que eles querem tomar para salvar o clima. Algumas delas eu já foquei aqui convosco anteriormente, como as cidades de 15 minutos, como as restrições alimentares, como várias coisas, restrições à mobilidade, por aí fora. São um conjunto de medidas que eles, a partir de agora, deste ano, querem acelerar muito para que o clima possa ser salvo. Bom, acreditem se quiserem. Então, vemos aqui também esta notícia que quero partilhar convosco. Diz-nos que, este é o site oficial das Nações Unidas, diz que Guterres intensifica esforços para unir o mundo antes da nova sessão da Assembleia Geral. Vejam que eles querem estar unidos, querem todos juntos, digamos, a fazer avançar esta agenda inimiga. E eles estão muito empenhados nesse sentido. Então, vemos esta outra notícia que vos quero trazer também, que são as prioridades da União Europeia na 78ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, o Conselho Europeu aprovou algumas conclusões. Diz mais abaixo que o Conselho aprovou hoje conclusões, e este hoje diz respeito a 20 de julho, aprovou hoje conclusões que definem as prioridades da União Europeia nas Nações Unidas, durante a 78ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que vai de setembro deste ano a setembro do próximo ano. Então, quais são essas prioridades? Eles estiveram reunidos e quais são as prioridades, digamos, da União Europeia, da Europa, nesta sessão, digamos, das Nações Unidas? E elas são estas que vocês veem aqui. Diz-nos, a ação da União Europeia nas Nações Unidas no próximo ano pautar-se-á pelas seguintes prioridades globais. Então, quais são elas? Primeira, acelerar a execução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, da Agenda 2030. O segundo ponto, reforçar a governação mundial em consonância com as propostas de reforma e modernização do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre a nossa agenda comum. Ou seja, o que é que eles querem fazer? Propor um governo mundial sob, digamos, a bandeira das Nações Unidas, onde eles querem, digamos, fomentar a nossa agenda comum. Meus queridos, eles que falem por si. A minha agenda não é deles, portanto não é a nossa agenda comum. Provavelmente também não será a vossa agenda. A agenda deles comum. Minha não é. A minha agenda é a agenda de Deus. São os acontecimentos, são todas as propostas que Deus tem para mim, essa é a minha agenda. A agenda deles é outra coisa. Então vejo que eles querem, digamos, reforçar uma governação mundial, um poder mundial, uma união de reinos onde todos estarão debaixo da mesma ideologia e infelizmente não é de Deus. Terceiro ponto é criar parcerias mundiais para ajudar a alcançar os nossos objetivos comuns. Parcerias mundiais para ajudar a alcançar os nossos objetivos comuns. Bom, deixa-me trazer algumas dessas parcerias. Gigantes tecnológicos que vão fazendo aparelhos para nos poder controlar, que vão fazendo satélites para nos monitorar, uma rede de telemóvel muito mais avançada que nos possa, digamos, e aparelhos mais avançados que nos possam localizar em tempo real e até mesmo dizer aquilo que estamos a fazer. Mais ou menos são estas parcerias para ajudar a alcançar os objetivos comuns. Uma vez que um desses objetivos passa mesmo por controlar a população mundial e dizer tudo aquilo que ela tem que fazer, para onde ela tem que ir e até mesmo aquilo que as populações devem pensar.
O caso é mais grave que aquilo que a gente pensa. Parece curioso que eles vêm-nos dizendo determinadas coisas, eles vêm dizendo que não só estão preocupados, mas também nós temos visto algumas notícias e alguns sinais que nos têm vindo sido trazidos de que todas estas coisas, e já vos estou farto de dizer estas coisas, meus queridos, e falo para o vosso bem, todas estas coisas, que estes sinais, estas catástrofes que vão sendo trazidas, elas têm todas mão humana. Prova disso, há algumas notícias que já vos trouxe aqui atrás, acerca destas mentiras climáticas que eles nos vêm trazido. Vocês vejam no meu canal, pesquisem, algumas coisas estão lá, suficientes para vocês poderem perceber todo este enredo, toda esta falácia em que estamos envolvidos. Queria também partilhar convosco esta, não sei se vocês conseguem aqui notar, nesta capa da revista Time. Ela é de 2021. Então esta revista, ela, se vocês conseguem ver estes fósforos gigantes, digamos aqui a queimar os vários países de continentes, todos aqui a verde. Aliás, esta maqueta, esta montagem foi feita por uma artista da Malásia e na altura, pronto, ganhou um prémio por aí fora. Então vocês conseguem ver que na capa da revista Time vocês veem uns fósforos e umas mãos segurando uns fósforos, digamos, queimando várias partes do mundo. Eles próprios estão-nos dizendo como é que as coisas estão ocorrendo. Mãos humanas queimando o planeta. Amigos, não vos parece óbvio que eles próprios estão-nos revelando o seu plano? Que eles próprios estão-nos dizendo como é que as coisas estão acontecendo? O que é que está a levar a, por exemplo, estes grandes incêndios que temos tido este ano? Ano 2023 é um ano de recordes. Então nós estamos vendo acontecimento atrás de acontecimento. E eles já há 2 anos atrás nos disseram como é que as coisas estão acontecendo. Nos mostraram de forma subliminar. E lembrem-se, estas coisas podem passar despercebidas à maioria das pessoas, mas aos verdadeiros filhos de Deus estas coisas não passam despercebidas. Nós conseguimos ver com olhos exímios, com os olhos do Espírito, com os olhos do Espírito de Deus, estas coisas, estas mensagens, para que não vivamos enganados. É verdade que Deus revela os seus planos também. E é verdade que eles, o outro lado, também revela os seus planos. E a revista Time é disso um exemplo. Isso e outras coisas também. Reparem que eles estão apressando as coisas, mas por outro lado também não as estão escondendo. Então, meus queridos, não há como nós sermos enganados. Não há como nós vivermos nas trevas hoje em dia. Só há uma maneira de nós podermos andar com os olhos abertos. É com os olhos da fé. E como é que nós adquirimos os olhos da fé? É fácil. Não é preciso comprar óculos, não é preciso tomar nenhum colírio ou nenhum remédio. O único passo que devemos dar é justamente dobrar os joelhos e pedir a Cristo, pedir a Deus que nos dê essa sabedoria e esse entendimento, porque o povo de Deus nunca na vida pode viver enganado. O povo de Deus não se deixa enganar. Os ímpios, os gentios, aqueles que vivem debaixo do poder de Satanás, esses vivem enganados. De facto, como nos dizia Timóteo, os homens enganam e são enganados. Nós não enganamos e nem nos deixamos ser enganados. Nós não pertencemos a este grupo de pessoas a qual nos descrevia aqui, digamos, em Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3. Nós não pertencemos a este grupo de pessoas, nós não pertencemos a esta profecia que nos está, digamos, a apontar para homens maus e impostores. Nós não pertencemos a isto. Nós somos filhos do Altíssimo. Então, queridos, orgulhem-se desse título. Filhos do Altíssimo. Os filhos do Altíssimo de maneira alguma se deixam enganar, seja por que for. Eu queria terminar com mais 2 versos bíblicos, na continuação do capítulo 3 de 2 Timóteo, agora no verso 14, diz-nos o seguinte: Tu, porém, quem és tu? O povo de Deus.
Povo de Deus, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Olhem esta poderosa advertência. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Meus queridos, 2 pontos interessantes. As sagradas letras, que é justamente a palavra de Deus, que nos podem fazer sábios para a salvação, ok? Sábios na nossa vida corrente, na nossa vida do dia a dia e sábios para a salvação. Porquê? Pela fé que há em Cristo Jesus. Eu sei que alguns de vocês se debatem com o problema se Jesus, se viesse hoje, estaria preparado? Talvez não. Eu talvez não estaria. Vocês também talvez não estariam. Mas o remédio está aqui. A solução está aqui. No verso 15. Aliás, no verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E o que é que tu aprendeste? As sagradas letras. A fé do Senhor Jesus. Então permaneçam nestas coisas, meus queridos. Permaneçam no conhecimento sagrado. Qual é o antídoto para nos mantermos de olhos abertos? Leitura da palavra. Oração, tendo fé em Cristo. Muita oração, meus queridos. Estão-se a adivinhar tempos muito difíceis. Que é necessário, mais do que nunca, uma fé inabalável. Uma proximidade de Cristo muito grande. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio à Terra com uma natureza idêntica à nossa. Uma natureza também ela corrompida por 4.000 anos de pecado, naquela altura. E lembre-se que Ele saiu vitorioso graças a uma coisa. À ligação estreita que Ele tinha com o Pai. Porque se Jesus não tivesse esta ligação estreita com o Pai, se Jesus não se levantasse de madrugada para orar, se Jesus não buscasse horas e horas todos os dias a face do Pai, Ele teria pecado e teria caído. E o plano da salvação teria comprometido. E talvez 2.000 anos mais tarde já nenhum de nós estaria aqui. Portanto, temos uma vida eterna à nossa espera. Estas pessoas que vocês viram aqui, estas grandes do mundo que agora estão se reunindo nesta Assembleia Geral da ONU, estão traçando um futuro negro para este mundo, onde mais tarde eles apontarão o dedo aos principais culpados, segundo eles. Eles vão culpar os filhos de Deus por as catástrofes, por as calamidades. Estas coisas estão escritas. Eles agora estão preparando o caminho para isso. Estão preparando o caminho para uma série de acontecimentos. O papado também vai estar, digamos, representado nesta reunião, onde aqui provavelmente será exposto a segunda parte da carta Laudato Si, onde novamente vem reiterar este dia de guarda espúrio, este falso sábado, que é o domingo. Mais uma vez, meus queridos, eles estão acelerando as coisas para o cumprimento das profecias. E nós estamos no meio desta guerra, do grande conflito, entre o bem e o mal. 2 grandes forças lutando pelas nossas mentes. A qual das forças nós vamos entregar a nossa mente? Quanto tempo passamos com Cristo e quanto tempo passamos nas diversões do mundo? No trabalho em excesso, nas preocupações em excesso. Quanto tempo e quanto da nossa mente nós queremos dar a Cristo? Queria terminar apenas com esta advertência da escritora cristã Ellen G. White, onde ela nos faz um apelo extraordinário. Olhem para isto, meus queridos. Na situação em que estamos, devemos permanecer inteiramente alerta, totalmente devotados, convertidos e consagrados a Deus por completo. Não é-nos dito aqui que devemos consagrar a Deus 2 horas por dia ou 5 minutos. Diz por completo. Não é a nossa mente, não é vou consagrar a minha mente e vou deixar o corpo. Não. Consagrados a Deus por completo. Dos pés à cabeça, a todo o tempo. Mas agora temos um problema. Olha o que ela diz. Mas parece que estamos paralisados. Quando eu há pouco vos disse, talvez nenhum de nós aqui esteja preparado neste exato momento para receber o Senhor Jesus nas nuvens do céu. Porquê? Porque estamos paralisados. Porque ainda estamos espiritualmente mortos. É esta paralisia que o inimigo nos tem feito sofrer. Estamos espiritualmente mortos, meus queridos. O poder de Deus ainda não se manifesta em nós como se manifestou em Jesus Cristo, porque nós estamos mortos.
Então é hora de revivermos. Então termina este apelo. Ó Deus do céu, desperta-nos! Desperta-nos, Deus do céu, que estamos dormindo. Nós somos virgens dorminhocas, como nos diz a parábola das 10 virgens. Nós somos pessoas que estamos dormindo. Então, Senhor, desperta-nos. É o meu apelo para mim, é o apelo para vocês que vos faço. Despertai, ó filhos de Deus. A hora é vinda. Levantem-se, ponham de pé. Clamem ao Deus do céu por esse livramento, por esse despertamento, por essa consagração, por essa devoção, por essa conversão. Clamem a Ele por isso. Peçam. A Bíblia diz: se vocês pedirem, receberão. Se vocês baterem, abrir-se-vos-á. Então, está aqui. Peçam. Lutem. Porque o tempo está muito próximo. A vinda do Senhor Jesus está para muito breve. Já quase, e eu faço apenas uma analogia, já quase se vê Jesus vindo lá nas nuvens do céu. Está quase. Já quase se consegue ver aquele pontinho brilhante, meus queridos, de tão próximo que está. E lembrem-se que esses tempos seriam abreviados, portanto, mais próximo ainda está. Não desistem. Esta, mais do que nunca, é a hora de nós lutarmos com Cristo e nos colocarmos ao lado de quem vai ganhar esta guerra. Desejo a bênção de Deus para todos vocês e até à próxima.